18h09. Vai começar o show. Show de bola! Bola rolando. As últimas do futebol pernambucano e os destaques nacionais e internacionais. E já tem bola rolando para o esporte. Alô, Igor Moura. Alô, grande Edinaldo Santos, um abraço forte pra você, um abraço pro amigo ligado aqui nesse bola rolando, né? O assunto é primeiro tempo, foi um pouco mais cedo. O costume, como diz nosso André Luiz Cabral, é o cachimbo deixa a boca torta, né? Verdade. Olha só, Edinaldo, hoje o esporte trabalhou de forma secreta, de portões fechados no CT, e tivemos acesso apenas à primeira parte do trabalho feito com os jogadores que atuaram contra o Salgueiro no empate em 1-1, trabalharam na academia, e os jogadores que não atuaram fizeram um trabalho técnico, sob olhares do treinador. Deve estar inventando em treino secreto, hein, Igor? Não, é mais por questão reservada. Ele já falou que gosta de trabalhar de forma reservada, mais por questão dos atletas, do elenco. Porque Nelsinho tá devendo, né? O time do esporte não tá jogando absolutamente nada, meu amigo. O time não tem ataque, a criatividade do meio de campo é zero. Eu confesso que eu gostei do jogo contra o Vitória, só. A defesa... O jogo que eu gostei do esporte nessa temporada foi contra o Vitória. A defesa deu uma leve arrumadazinha, mas continua ainda mostrando muitos erros, entendeu? Então tá mais do que na hora de Nelsinho tirar os olhos lá do Japão e se voltar aqui pro esporte. Pois é. Hoje teve o último treinamento, a última movimentação antes do clássico de amanhã, como eu falei, teve um trabalho na academia, depois de um trabalho feito, uma observação de vídeos do elenco do esporte, vídeos do Santa Cruz, adversário de amanhã, e a gente, depois da entrevista do Marlone, fomos embora, não pudemos acompanhar. Você botaria um vídeo do Santa pra assistir? Rapaz, ele não, é o adversário de amanhã. Rapaz, vai desaprender, né? O esporte já não tá jogando bem. Se for ver o Santa Cruz jogar, vai desaprender, amigo. Porque o que o Santa Cruz está jogando é para desaprender, não é para você aprender alguma coisa. Edinaldo, o esporte perdeu ponto com o Salgueiro. Eu acho Santa Cruz melhor que o Salgueiro. Você é muito benevolente, né? Você está buscando alternativas para responder, mas na verdade, ver vídeo do Santa Cruz hoje, pelo que o Santa Cruz está jogando, não contribui em nada, na minha opinião. Tá bom, então. Você também é verdade, porque eu vou te contar, o futebol que o Santa Cruz está jogando, porque o esporte, apesar de estar aí com um dilúvio de erros no time, mas no papel continua sendo o melhor time de Pernambuco. Eu também acho. Não tenha dúvida nenhuma, né? A diferença ainda é muito grande, tecnicamente, do esporte para Santa e Náutico. Mas ver vídeo do Santa Cruz, cuidado pro pessoal não desaprender, né? Você lembra que quando eu citei que vídeos do Ferroviário foram mostrados e o Nelsinho trabalhou muito bem, você falou, rapaz, pra que isso? Lembra? Li o vídeo do Ferroviário, né? E olha que o Ferroviário é melhor do que o Santa Cruz. Eu já dizia lá que não ia adiantar muita coisa. Imagina o Santa Cruz, que é pior do que o Ferroviário. Ah, é? É muito, muito pior. Eu acho. Vamos ver então. Bom, o esporte amanhã entra em campo 9h45, todos os jogos no mesmo horário, e é hora de fazer algumas contas, né? Porque é o seguinte, Edinaldo, o esporte, ele vencendo e o Náutico tropeçando, não necessariamente será líder, porque você tem um central também correndo por fora. Vou explicar. Se o Náutico vence, o esporte fica de olho no jogo do central, porque o Central tem um saldo de gols inferior a 1 do esporte. O Central tem 4 vitórias, mais 7 de saldo. O Central tem 4 vitórias, mais 6. O Náutico tem 2 pontos a mais, 18. O Sport Central tem 16 e um saldo de mais 7. Ou seja, se o Sport vence o jogo e o Náutico empata, e o Central não vence por um número de gols maior que o do Sport, o Sport termina na liderança e enfrenta o 8º colocado, jogo único, na Ilha do Retiro. O Sport pode perder a posição de liderança mesmo vencendo, mesmo que o Náutico não vença, se o Central vencer por 2 ou 3 gols de diferença a mais que o Sport, a equipe do Salgueiro. Portanto, tem toda uma matemática envolvida aí. O Sport só pode terminar em primeiro, em segundo ou em terceiro nessa fase classificatória, porque o Vitória, todo mundo sabe, não vai enfiar 7 ou 8 no Flamengo, nem o Sport vai ser goleado em casa pelo Santa Cruz, é o que a gente imagina na razão do futebol. Bom, Ed, alguns desfalques pro Sport para esse jogo de amanhã, por isso que eu vou dizendo que o Sport não vai com o time que vem atuando ou contra o Vitória ou contra o Salgueiro. O Felipe Bastos, o Fabrício e o Richelli foram liberados do departamento médico, trabalharam normalmente ontem no CT em Paulista, mas por precisarem de certos cuidados,
não vão nem ser concentrados nessa partida contra o Sport. Não estão nem concentrados para o jogo contra o Santa Cruz. Felipe Bastos, que passou um mês parado por conta de uma lesão muscular contraída lá no Amapá contra o Santos. O Fabrício, que teve um problema no ombro, que o tirou das 2 últimas partidas. E o Richelli já tem um problema um pouco mais longo. Tem uma negociação envolvendo o Richelli juntamente com o Atlético, com o Inter. O Sport ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Richelli. E mais o Richelli fica fora de combate no jogo de amanhã no Clássico. E você sabe como é o nome da contusão de Richelli, né? qual é? Me tira do esporte. Ah, é? É. Que ele tá querendo sair do esporte faz tempo. Então disseram que a contusão dele é me tira do esporte, pelo amor de Deus. E só se cura isso tirando ele do esporte? Claro, ele está demonstrando isso, né? Aliás, foram reabertas as negociações com o Internacional. Atlético Mineiro e Inter tem interesse no atleta, o interesse... A diretoria do esporte está começando a cair na real, vendo que não adianta insistir com quem não quer ficar. Finalmente despertaram para isso, né? O Guilherme Beltrão, quando assumiu, já falou isso, né? O orgulho do Arnaldo Barros parece que baixou a bola agora e está vendo que não adianta continuar com um jogador que não quer nada com a instituição. É o caso do seu Richelli, o caso do seu André, não é? O Guilherme Beltrão falou uma frase muito forte na apresentação dele que é mais ou menos se encaixa nesse quesito, né? A porta da casa a porta da rua é serventia da casa. Quando quem não quiser ficar, vem aqui, conversa que a gente vai fazer o melhor negócio pro atleta e pro esporte. Só que a gente tá falando nisso aqui há muito tempo, né? Muito antes de se imaginar que Guilherme Beltrão pudesse voltar para o Esporte Clube do Recife. Pois é, o Richelli tem essa negociação em aberto com o Atlético e com o Internacional, coisa que deve se arrastar um pouquinho mais, porque se trata de uma negociação provavelmente por empréstimo. Em contrapartida, o André, esse aí deve ser negociado de fato com o Grêmio. Agora é uma novela que muita gente não aguenta nem escutar mais, né, Edinaldo? Mas é a mesma coisa de sempre. O Grêmio fez uma proposta menor do que o Sport já tinha negado anteriormente. O Sport fez uma contraproposta. O Sport queria 2 atletas que o Renato Gaúcho faz questão de ter no elenco e fica esse puxa aqui, estica ali, para ver até onde chega a um denominador comum para o Sport negociar o atleta, o André. Quanto mais demorar, mas vamos baixar essa proposta. Eu disse anteriormente que o Sport deveria ter segurado a primeira proposta do Grêmio, não segurou, o Grêmio já baixou, não vai segurar essa, o Grêmio vai baixar de novo. Pega esse negócio enquanto é tempo, rapaz. Se livra de André, se livra de Richelli, né? Como se conseguiram se livrar de Diego Souza e se livraram bem, né? Porque venderam bem, né? Venderam bem o Diego Souza, que tá lá sofrendo crítica pra caramba porque não tá jogando nada no time do São Paulo. Pois é, e o Sport vai tentando fazer a melhor negociação possível e, como eu falei, sem o Anselmo não deve jogar amanhã por precaução. Ele tem 2 cartões amarelos. Se ele toma o amarelo, Ed, o Anselmo, que ao meu ver vem se tornando o melhor jogador do Sport na temporada. O Anselmo hoje é o cara do bloco do eu sozinho no Sport, né? É o melhor jogador do Sport no ano. É o cara que tá jogando alguma coisa no Sport, tanto que é o artilheiro, né? Precisa ele fazer gol, porque esse ataque do Sport não faz gol em ninguém, né? Impressionante. O Anselmo, por precaução, por ter 2 cartões amarelos, ele deve ficar de fora amanhã, vai ficar de fora amanhã do clássico contra o Santa Cruz, ou seja, os cartões serão zerados, o Anselmo não vai ter risco de ficar de fora nem de quarta de final e semifinal por conta de cartão amarelo. Então, a gente já escala o Sport, o meu time provável, Ed, claro que pode ter alguma surpresa do Nelsinho pro clássico de amanhã. Magrão, Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz e Sander. Thalisson, Pedro Castro, Neto Moura, Gabriel, Marlone e Leandro Pereira. Correndo por fora o Felipe Rodrigues para entrar no meio campo, para dar um poder de marcação. O Nelsinho já elogiou o Felipe Rodrigues, apesar de ser lateral de origem, pode jogar no meio. E o Índio também correndo por fora para tentar dar uma velocidade pelos lados. Acho que o Neto Moura vai jogar centralizado, com o Pedro Castro, o Thalisson um pouco mais recuado, o Gabriel de um lado direito, o Marlone do lado esquerdo e o Leandro Pereira centralizado no comando de ataque. Só para acrescentar o seguinte, por ter o melhor time, né? Por ser o time mais caro ainda hoje do Nordeste brasileiro, por incrível que pareça, esse time do Sport, o Sport tem uma obrigação enorme de ganhar esse campeonato pernambucano. Primeiro porque é a única coisa que ele tem disputando, né? Porque inventaram de sair da Copa do Nordeste, não tiveram capacidade de continuar na Copa do Brasil, então ele está se apegando ao campeonato pernambucano. Então ninguém tem mais obrigação de ganhar esse campeonato do que o Esporte Clube do Recife. Foi até perguntado pro Marlone hoje, daqui a pouco a gente vai conversar com o Marlone aqui no Bola Rolando sobre o Santa Cruz, o que é que ele conhece do clássico, do próprio time do Santa Cruz, mas ele citou que é importante sim, tem a obrigação de vencer o pernambucano e o grupo sabe. Então o Marlone, que deve ser titular amanhã na ponta esquerda, e de olho na arbitragem, né, Edinaldo? O Guilherme Beltrão chegou a falar algumas vezes aqui mesmo na Rádio Jornal, sobre alguns favorecimentos. Mas Guilherme, essa história de arbitragem de novo. Ele falando Isso é a coisa mais antiga do futebol, né? Você fala com aquelas colocações que o Guilherme fez, que ele tá
buscando centralizar as atenções para a arbitragem, ninguém até o momento... Claro que as arbitragens têm feito bobagem pra caramba, mas bobagem com todo mundo. Mas aí ele cria um clima, entendeu? De que deve todo mundo ficar atento, porque, primeiro, ele disse que se o Santa Cruz não estivesse se valendo das arbitragens, estaria hoje disputando para não cair, não é? E que todo mundo está querendo dar o campeonato ao Clube Náutico Capibaribe. Então, queira ou não, ele colocou no ventilador para espalhar para tudo que é lugar. Uma agitada, né, também, né? Jogando a pressão para a arbitragem amanhã que será do Péricles Bassols Cortez, será auxiliado por Ricardo Chianca, o Clóvis Amaral, 2 bons assistentes, diga-se de passagem, Sebastião Rufino Filho, o 4º árbitro. O Sport que teve sua bilheteria funcionando nesse feriado, a movimentação não foi tão boa assim e amanhã a gente não tem expectativa de um grande público na Ilha do Retiro, viu, Ed? Infelizmente não, né? 9h45 da noite atrapalha um pouco, né? O jogo é complicado, 9h45 da noite. Que vai valer mesmo quarta de final, o Sport já tá classificado, Santa também, o Náutico também. Já classificado, tem essas histórias todas. Tem cara de mais um ex-clássico, viu, Igor? Tem cara de mais um ex-clássico, eu acho. Você também acha? Em termos de público vai ser pequeno, tecnicamente não se sabe, é uma incógnita. Mas vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Rapidamente, Igor, perguntas que não saem da agenda do Leão. Cadê os 5 milhões que faltam para receber de Diego Souza? O Fluminense bloqueou. Tá bloqueado ainda? Tá com o jurídico ainda, Edinaldo. Tá com o jurídico Departamento ainda. Jurídico tentando resolver esse caso aí. E o Sport insiste na ideia de que o Fluminense só vai receber 1 milhão de Diego Souza, Igor? Sim, o Departamento Jurídico trabalha com essa hipótese. Trabalha com essa hipótese em função daquele pedaço de e-mail, Igor? Isso. E aquilo tem valor jurídico, Igor? Boa pergunta, Edinaldo. Tá com o jurídico é porque eles entendem mais que eu. Será que tem, rapaz? É um negócio sério. Já pagaram as comissões dos empresários de Richelli, Igor? Não, ainda não. Na mesma situação. É? E aquela cobrança do Atlético Mineiro sobre André, ainda continua, Igor? Não, ainda não. Continua. E não, nada foi resolvido. Nada foi resolvido? Não. Então não tem novidade no quartel de Abrantes. Tá tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não, um monte de novidade, Edinaldo. Felipe Bastos, Fabrício, Não, Richelli, eu falo tudo nessa fora. nessa agenda de cobrança. Na agenda de cobrança, não. Na agenda das dívidas, não tem novidade nenhuma. Das negociações, novidade deve acontecer no restante da semana com a questão do Richelli e do André. Nessa questão, meu amigo, o senhor sabe, Edinaldo. Sim. Departamento jurídico, questão jurídica no futebol, demora um pouquinho e deve demorar um pouco ainda essa resolução. Você acha que esses 5 milhões vêm pro esporte ou vão ficar com o time do Fluminense? Edinaldo, pra mim não vem, viu? Não vem, né? Pra mim não. Pra você não vai. Pra o meu bolso não. É verdade. Ok, o que é que você tem mais aí do Leãozinho? Bom, Edinaldo, daqui a pouco a gente volta com as palavras do Marlone, falando sobre o clássico, o tamanho do clássico, até porque o Marlone, quando jogou aqui em 2015, não pôde disputar um clássico pelo Campeonato Brasileiro, no momento em que ele chegou, e só jogou o clássico contra o Náutico, né? Contra o Santa, será o primeiro do Marlone. Ok, vamos aguardar então novas perspectivas.